Neemias capítulo 8. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos à lei de Deus. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías. E os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro
Fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Jesua, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. E de dia em dia, Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro. E celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o rito. Neemias, capítulo 9. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma 4ª parte do dia, e na outra 4ª parte fizeram confissão, e adoraram ao Senhor seu Deus. E Jesuá, Bani, Gadmiel, e Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesuá, Gadmiel, Bani, Asabinéias, Serebias, Obias, Sebanias e Petaías, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos. E o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. E mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, e estatutos, e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandaste, pelo ministério de Moisés, teu servo. E pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da penha lhes produziste na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alcançaste a tua mão, que lhes havias de dar. Porém, eles e nossos pais se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz. Na sua rebelião levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias,
não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. De tal modo os sustentaste 40 anos no deserto. Nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções. E eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas falado a seus pais, que nela entrariam para a possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância, e comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Porém se obstinaram, e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Por isso os entregaste na mão dos seus adversários, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores que os libertaram da mão dos seus adversários. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles, e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes, e testificaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram o ombro, endureceram a sua cerviz, e não quiseram ouvir. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, por isso os entregaste nas mãos dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia, os não destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente, e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Porque eles nem o seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós.
por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E todavia, fizemos uma firme aliança, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes.